Conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte. A Coreia do Norte voltou a ameaçar os Estados Unidos com lançamentos de mísseis nos anos de 2016 e 2017. A origem deste conflito remonta à Guerra da Coreia, onde as duas nações se tornaram inimigas devido às diferenças ideológicas. Tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe cumprimenta o presidente americano Donald Trump na Casa Branca em 2016. Estados Unidos e Coreia do Norte reavivaram, em 2017, suas diferenças políticas e militares com alertas de ataques de ambos os lados. O governo norte-coreano, liderado por Kim Jong-un, tem ameaçado os Estados Unidos verbalmente e dado a conhecer testes com armas, como há muito tempo não acontecia. Por sua parte, o governo americano se inquieta pelos seus dois aliados regionais, Coreia do Sul e Japão. Atualmente, com a chegada de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, as respostas a essas advertências militares são cada vez mais diretas. Uma das primeiras visitas que o presidente Trump recebeu ao ser eleito foi a do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. O político nipônico queria reforçar as alianças de defesa que existem entre os dois países. Igualmente, o encontro entre os mandatários tinha o objetivo de acenar à Coreia do Norte que o Japão não está sozinho caso seja atacado. Em agosto de 2017, Kim Jong-un ameaçou a bombardear a ilha de Guam, um território organizado, mas não incorporado aos Estados Unidos, localizada na Micronésia. A ilha possui uma base militar americana com 6.000 soldados e aviões bombardeiros B-52. Numa semana tensa, onde o presidente americano Donald Trump ameaçou retaliar o mandatário Kim Jong-un, finalmente, o dirigente norte-coreano voltou atrás e suspendeu o ataque. No entanto, como a rivalidade entre os dois países começou? Contexto histórico. Em 1910, o Japão, em plena expansão imperialista, invade a Península Coreana e garante o fornecimento de trabalhadores e matérias-primas para o Império Japonês. A colonização nipônica foi brutal e cheia de episódios de violência. Em 1945, após o Japão ter sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, a Coreia se tornou um dos palcos da Guerra Fria. Dividida a partir do paralelo 38, quando a União Soviética ficou com território ao norte, enquanto o sul era ocupado pelos Estados Unidos. A Guerra da Coreia. Em 1947, a União Soviética se recusa a reconhecer as eleições livres promovidas pela ONU. Assim, em 1948 é criado um novo país, a República Popular Democrática da Coreia do Norte, cuja capital é Pyongyang. 2 anos mais tarde, a Coreia do Norte alega que sua fronteira havia sido ultrapassada por sul-coreanos e usa este pretexto para invadir a Coreia do Sul. O país é quase todo tomado, mas uma intervenção da ONU, liderada pelos Estados Unidos, socorre seu aliado asiático e consegue expulsar o invasor. Começava assim a Guerra da Coreia, que duraria 3 anos, de 1950 a 1953. A Coreia do Norte é auxiliada pela China e se inicia a contraofensiva. O conflito deixou 3 milhões de mortos e incontáveis perdas materiais. As fronteiras entre os dois países voltam ao paralelo 38, através de um armistício. Tecnicamente, as duas nações continuam em guerra, pois não houve tratado de paz. Ambas estão separadas por uma zona desmilitarizada de 4 quilômetros de largura. Dinastia comunista. Ao finalizar a guerra foi instalado um governo totalitarista cujos pilares são o Partido dos Trabalhadores e o Exército. Desta maneira foi inaugurada a primeira e única dinastia comunista do mundo, os Kim. Apoiados pela União Soviética e, principalmente, pela China de Mao Tse-tung, a Coreia do Norte se fecharia para o mundo. Calcula-se que existam 80.000 a 100.000 prisioneiros políticos numa população de 22 milhões de habitantes cuja existência é negada pelo governo norte-coreano. O atual dirigente, Kim Jong-un, é acusado de matar o próprio tio, o meio-irmão e o ministro de Defesa, que foram considerados traidores.
Além dessa política terrorista interna, se une a uma política exterior agressiva onde as ameaças de ataques são constantes. Vários incidentes marítimos são registrados entre as duas Coreias e testes com armas foram realizados ao longo da primeira década do século XXI. Testes nucleares na Coreia do Norte. Kim Jong-un acompanha um teste de mísseis em agosto de 2017. Em 2003, a Coreia do Norte se retirou do Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas. Em 2006, fez seu primeiro teste nuclear subterrâneo. Os países vizinhos, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, além dos Estados Unidos, acompanham atentamente cada um dos testes militares efetuados pelo exército norte-coreano. Em 2009 foi testado sem sucesso um míssil de longo alcance com o objetivo de atingir o território americano. Também neste ano foi testado outro míssil nuclear. Com a chegada de Kim Jong-un ao poder, os testes militares continuaram. Em 2012 houve mais simulações com armas e em 2017 um míssil de longo alcance foi lançado com êxito. A China vê com preocupação essa escalada de armamentos e ameaças por parte da Coreia do Norte, pois antes, só os chineses davam o tom na região. Desde a sua abertura econômica, a China se aproximou também da Coreia do Sul por interesses comerciais. Assim tenta equilibrar alianças com dois países, até o momento, irreconciliáveis.